Eu acredito que tenha pessoas aqui que podem nos ajudar muito, pessoas que são empresários aqui, pessoas que trabalham em comércio ou trabalham em empresa, que podem ajudar com ilustrações daquilo que vocês vivem também, tá bom? Seja na igreja, seja no grupo de vocês, seja no trabalho de vocês, tá bom? Então, por favor, me ajudem, vamos abençoar uns aos outros, tá ok? Liderança e visão, então a ideia de enxergar longe, né? Para onde estamos indo, né? Então a gente pode pensar o seguinte: nós como liderança, nós como servos do Senhor, discípulos, a gente tem que estar caminhando para uma visão. A gente tem que estar indo para algum lugar, porque senão qualquer lugar serve. E às vezes lugar nenhum, e assim não cumprir um propósito que Deus tem para nós. Então nós precisamos parar muitas vezes e recalcular a rota, como faz o GPS, né? Você quer ir para algum lugar, aí você escreve lá, aonde eu quero chegar, né? E você escreve lá, quero sair de Jacareí, quero chegar em Chapada Gaúcha, né? 10, 12 horas de viagem. Então, uma visão clara, queremos chegar lá de dia, né? Quero chegar lá, fazer a obra do Senhor. A gente teve uma viagem missionária em julho para Chapada Gaúcha, onde está o nosso querido aqui, Adnê. E então a gente tem essa visão, queremos chegar lá e fazer o quê? Então a gente tinha um propósito, não era passear, não era, a gente ter uma visão do que Deus nos chamou com aquela viagem. E cada um de vocês tem uma visão não só para uma viagem missionária, não só para um ministério, mas de vida, de família e ministério. Então eu queria que você pensasse hoje, você possa ter aí aquele instrumento muito difícil, né? Aquela folha em branco. Se você não precisa fazer o mapa mental, se não quiser fazer hoje, mas eu queria que você escrevesse muitas coisas particulares de você durante nosso encontro aqui, tá bom? Escreva mesmo, anote, rabisque, faça tudo torto, apague, mas comece a escrever tudo que vier à sua mente, tá bom, meu irmão? Vai escrevendo, né? Depois apaga, não é isso, corrige, calcula a rota, mas aquilo que for vir na sua mente, aí você vai rabiscando, e pode ser numa ordem assim, né, de cima para baixo mesmo, depois você faz mais bonitinho, não se importe, não vou pedir para você tirar foto, para você mostrar pra gente, o importante é você já começar a definir se você tem uma visão ou não. E nós como discípulos, como muitos de nós líderes, precisamos desenvolver visão. E eu confesso que eu tenho a minha luta, né, de entender visão, já tive problema de talvez estar correndo para 5 visões diferentes ou a minha visão não ser muito clara. Então não saber para onde eu estava indo. Então eu queria que você pensasse isso. Semana passada quem participou, a gente falou, né? Escreve aí um plano para daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos aonde você quer estar. E visão é isso. Visão é onde eu quero estar, é coisa futura, né? Aonde eu quero estar daqui a 10, 20 ou no final da minha vida. Como Paulo vai dizer, né? Completei a carreira, né? Guardei a fé. Então ele tinha uma carreira, ele tinha uma visão da onde ele queria chegar, né? Então que você possa eu vou dar umas tossidas, tá, irmãos? Eu tô meio ruim, mas vamos lá. A visão clara. E hoje, tanto eu como vocês podemos realinhar essa visão, pensar um pouco mais no que Deus tem nos chamado. Qual é essa tarefa que Deus tem para minha vida, para a sua vida? Claro que existe uma visão geral, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Isso aí é algo que a gente vive agora. Existe uma visão também que é estar no trono com Jesus, né? Estar no reino com Jesus, uma visão lá longe. Também todos nós estaremos lá. Mas Deus tem uma tarefa para nós aqui nessa terra. Então, para essa visão clara, nós precisamos também de objetivos precisos. Enquanto a visão é algo que está lá na frente, algo que está bem longe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Eu queria muito que vocês, se vocês tiverem já uma visão de ministério, uma visão de família, de reino, de serviço, vocês podem falar, tá bom? Mas essa visão ela só vai ser completa ou complementada se eu tiver objetivos definidos.
tentar aqui, irmãos. Nossa, vamos lá. Você precisa de objetivos precisos, né? Você tem que saber qual é o espaço que você vai dar. E vamos lá. E para esses objetivos a gente tem metas, medidas e avaliações, tá bom? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Neemias. Todo mundo abre a Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 1. Quem poderia falar pra gente aonde situa a história de Neemias? Quem poderia falar antes pra gente o que aconteceu com o povo de Israel desde que saiu do Egito? Quem poderia falar pra gente rapidinho? Quem arriscaria? Ninguém? O que Neemias, aonde ele estava, o que ele estava fazendo, por que existe o livro de Neemias, aonde o povo foi parar? Onde estava Neemias, o que ele estava fazendo, como é que o povo foi parar do Egito lá com Neemias? Quem poderia resumir pra gente? Quem poderia arriscar aí, sem medo? Foi no cativeiro, Rafael. Quando eles estavam no cativeiro lá, e aí Neemias soube a notícia do que tinha acontecido com Jerusalém, a cidade estava destruída, o muro. Ele ficou muito triste, né? Deus falou ao coração dele e ele se colocou à disposição, né? Orou e pediu para Deus o ajudar, né? Fortalecer. E aí ele pediu, né, para o rei as cartas, que ele ia voltar e ele ia reconstruir. Só que aí ele teve um grupo, né, um grupo que foi com ele, de pessoas. E aí ali ele começou a reconstrução dos muros e da cidade. Mas não foi só a construção do muro, né? Mas teve uma reconstrução espiritual também do povo, né? Eles tinham se esquecido da lei, da palavra, tanto que ele ora a Deus pedindo perdão pelo pecado da nação. Então, mais ou menos isso. Joia! Aí você já resumiu tudo a parte de Neemias, mas tá ótimo. Só situando um pouco antes, você lembra que o povo saiu do Egito, né? E aí o povo vai conquistar a terra de Canaã. E ali o povo começa a conquistar a terra, Josué, aí vem o período de juízes, o povo erra, o povo volta, e o povo pede rei, né? Aí vem o rei Saul, depois de Saul vem o rei Davi, depois vem Salomão. Depois do reino Salomão pecou, né? Caiu em idolatria e o povo se dividiu. Então dividiu norte e sul, Israel e Judá. E aí Deus começa a mandar julgamento, né? Vai vir os assírios, vão levar o povo do norte embora, depois os babilônios levar o povo do sul, o povo de Jerusalém. Então, o povo foi levado de Jerusalém e Jerusalém foi destruída. Então, Neemias está lá para cima, né? Tá longe, e aí vai ouvir a história e vão contar para ele que primeiramente levaram um grupo de pessoas, que nem Daniel, né, Misael, Ananias, os três lá, né? Os três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? E aí vão levando depois outras pessoas até que destroem tudo de Jerusalém, tá destruída e tá o povo pobre lá, vivendo lá, né? Então é esse contexto que vamos ler agora, tá bom? Então eu vou pedir para os irmãos, vamos ler Neemias capítulo 1. Eu quero a ajuda de vocês para ajudar a minha voz. Então eu vou pedir para cada pessoa que puder, a gente vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Então preste atenção, vai grifando aí coisas interessantes, coisas que você acha interessante em relação a Neemias tendo uma visão, né? Então, por exemplo,
A gente entende que os líderes devem ter uma visão clara e a capacidade estabelecida de metas distintas para concretizar a visão que Deus lhes deu. Então Deus vai dar uma visão para Neemias. Então nessa lição, querido, nós iremos enfatizar a importância dos líderes cristãos que têm uma visão clara e objetivos precisos para cumprir atribuições dadas por Deus. Então a gente vai olhar hoje para a vida de Neemias e vamos tentar aprender com ele, tentar reproduzir, aplicar as verdades, né? A gente não vai ser igualzinho Neemias, mas as verdades contidas no texto de Neemias, vamos tentar aplicar para a nossa vida. Então Neemias é um homem de visão, é um homem que Deus dá a visão, ele compreende essa visão e vai em busca dela. Então é um homem de visão, tá? Então é sobre esse Neemias que nós vamos falar. Eu queria pedir que cada um pudesse ler aí 4 versículos, tá bom? Pode começar lendo, aí cada um vai lendo 4 versículos até o final do capítulo 2. Enquanto a gente estiver lendo, tudo aquilo que você acha que tem a ver com a visão do que Deus chamou, você grifa aí na sua Bíblia, tá bom? Então, quem puder ir lendo aí, cada um lê 4 versículos, por favor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Querizeu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4. Outra pessoa que puder ler, verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus, a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, guarda da aliança e a misericórdia, com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, tua palavra, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que este é o teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerão aos meus mandamentos e eu os puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei. E os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Jó, irmãos, só rapidinho, só espera um pouquinho. Vocês estão entendendo, né, queridos? Então a gente está na história aí, a Neemias, né, vê alguma coisa, aquilo comove o coração dele, a oração que ele faz, né, tudo isso é o preparo da visão, né, daquilo que ele vai enxergar, tá bom? Aquilo que ele está enxergando e que ele vai cumprir. Pode continuar, Kézia, capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes,
Uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e, marquei certo prazo. 7. E ainda disse ao rei: se o rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Balaque, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção na fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. 14. Passei a porta da fonte o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não subiam os magistrados onde eu fora. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. 17. Então lhe disse. Pode falar. Pode continuar, Fernanda. Então ele disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução.
Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o amonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Joia, gente, é grande a história, né? Ainda tem muita coisa pela frente, claro que não dá pra gente ler tudo isso aqui, mas já deu pra ver que Neemias é um homem de visão, né? Deus tem um propósito para a vida dele, uma coisa bem específica, e é interessante que aqui é relatado nas escrituras, né? O desenrolar dessa visão, né? Então vamos olhar um pouco para isso, para Neemias, esse homem de visão, e vamos tentar aprender algumas verdades pra gente, né? Então, primeira questão é a gente entender que a importância de ter uma visão clara do que Deus te chamou, do que Deus está te chamando, né? Talvez você não saiba ainda, talvez você já saiba, e é exatamente isso. Hoje a ideia é que possamos buscar essa visão, ou melhorar, né? Ou redefinir rota, né? E tentar seguir aquilo que Deus tem em Deus tem um propósito para nossas vidas, né? Então, no reino natural, é importante a gente, como é bom a gente ter visão, né? Uma pessoa que é cega, que não tem visão, não enxerga direito, né? Ela precisa de auxílio. Eu, por exemplo, preciso do meu óculos. Se eu tiro, eu não enxergo o rosto das pessoas na rua, não consigo enxergar a placa, né? E com a visão nos ajuda a enxergar, a gente consegue enxergar a quilômetros de distância, né? Olha a lua que a gente enxerga, né? Milhares de quilômetros de distância. Então a visão é aquilo que eu enxergo lá na frente. Claro que eu posso olhar para o meu pé aqui e ver, mas eu vou enxergar o próximo passo, né, que eu vou dar, né? Se eu vou pisar num buraco, ou se eu vou aonde eu estou indo, né? Então, eu estou num shopping e eu quero chegar na C&A, eu vou olhar lá longe, né? Eu quero ir no banheiro, olho lá longe, é ali que eu quero chegar. Então nossa visão, ela vai se tornar clara, né? A gente tem que aonde eu quero chegar, né? Então essa é a ideia da visão clara, né? A gente entender. Assim como nossos olhos, nossa visão natural nos ajuda a ver para onde estamos indo, a visão espiritual, a visão emocional, até a visão de vida, né, vai nos ajudar a saber aonde estamos chegando, né, aonde a gente quer chegar, na verdade. Então tem a ideia de algo futuro, né, algo que a gente vai estar lá na frente. Então isso, porque às vezes, queridos, a gente está parece que a gente está numa mata fechada e estamos caminhando se debatendo em tudo, né, tropeçando nas coisas e vamos capotando. E por isso, muitas vezes, as pessoas desanimam do ministério, desanimam de propósito, porque não tem uma visão lá na frente. Grandes homens famosos no mundo, seja no mundo de missões, no mundo cristão, no mundo de empresários mesmo, são pessoas que tinham visão. A visão de coisas que estão lá na frente. Às vezes, quem olha para cá não consegue enxergar a mesma coisa. Eu lembro que a base missionária que a gente morou lá em Afuá, ela tinha 3 casas missionárias, ela tinha uma quadra, ela tinha salas de aula, tinha um refeitório, um banheiro, né, um bloco de banheiro. E quando o pastor Custódio, que foi o homem que teve uma visão, né, muitos anos atrás, ele chegou lá, era só mato, era matagal alto. E ele chegava e tinha essa visão do que ia ser aquela base. Ninguém que estava em volta dele imaginava que aquele matagal do lado do rio, no final da cidade, iria virar uma base missionária. Então, isso foi a visão que ele teve, que Deus deu para ele, e hoje tem lá essa base missionária. Talvez você conhece pessoas de visão, né? Então, essa é a questão da visão clara, né? Agora, olhando para o lado espiritual, é a capacidade de ver onde Deus quer que a gente vá e o que Ele quer que realizemos em nossa liderança. Então Deus tem para cada um de nós um lugar que Ele quer que a gente vá e o que a gente realize. Não é só ir, né? Mas Deus tem para mim, para você e para cada um de nós uma coisa diferente.
Efésios 2, 8 e 9, né, fala pela graça sois salvos mediante a fé. Mas o versículo 10 fala que Deus tinha uma obra que preparou para nós de antemão, antes da gente nascer, para que a gente realizasse. Então a visão é isso, é entender qual é a obra que Deus tem para a minha vida, né? Qual o propósito, seja familiar, seja cristão, seja até, vamos botar entre aspas, no reino secular, né? Mas essa visão nos ajuda a manter o foco para onde estamos indo, aonde queremos chegar, né? Então muitas vezes a gente tem um problema de quando você não tem um foco certo, uma direção certa, você fica meio perdido. Para onde vou, né? E parece que as coisas dão errada. Você vive às vezes sobrecarregado, você está vivendo um propósito diferente do que Deus chamou, porque você não está olhando lá para frente. Você não está mirando aonde Deus quer ir. E nossa família passou muito por isso. Nós estávamos no campo missionário, na Ilha do Marajó, em Afuá. E por um momento, por alguns anos, sei lá, né? A gente perdeu um pouco a visão do que Deus tinha para nós. Então nós olhamos para todas as necessidades que tinham em volta e começamos a fazer. Trabalho com crianças, trabalho com futsal, trabalho com floorball, trabalho nos rios, manutenção. A gente começou a fazer tantas coisas e a gente não parou para falar assim, peraí, nós estamos seguindo na visão do que Deus tem para nós? Não, a gente apenas quis servir com um bom coração, eu acredito, eu entendo, mas a gente não buscou a visão de Deus, a gente não parou, não orou e falou, Senhor, aonde o Senhor quer? O que a gente pode deixar de lado? Aonde a gente quer chegar? Então a gente acabou não saindo do lugar, sobrecarregando, e aí veio uma burnout, né? Você fazer mais coisas do que Deus te chamou para fazer. Então, meu querido, eu queria que você tomasse muito cuidado. Se você não tem uma visão, as pessoas vão colocar visão sobre você. Daqui a pouco você está fazendo a visão de todo mundo, menos a visão do que Deus tem para você. Daqui a pouco você está até com um bom coração, uma boa disposição, mas daqui a pouco você pode estar fazendo tantas coisas e daqui a pouco não está fazendo nada. Você acaba não fazendo nada direito. Você dá um passo para a esquerda, 2 para a direita, 3 para frente e 2 para trás. Daqui a pouco você vê se está praticamente no mesmo lugar ou até perdido, tá bom? Então essa é a nossa ideia. Em tudo, você parar e planejar a visão que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, para essa visão clara, né, você ter uma visão assertiva, ou saber, Senhor, o que realmente o Senhor tem para mim, né? A gente pode pensar que existem alguns passos, vamos dizer assim, né? Algumas premissas, tá bom? E a primeira premissa é que sim, a visão vai nascer de uma resposta às necessidades. Qual foi a necessidade que Neemias olhou? O que chegou aos ouvidos dele? Que Jerusalém estava em ruínas e o povo estava padecendo, estava em miséria. E eu acho interessante essa história, que mesmo ele vivendo no palácio, ali junto do rei, mas ele se compadeceu daqueles que estavam sofrendo, né? Perfeito, Adnei. Porque muitas vezes, se a gente olhar para o nosso eu, né, o nosso próprio eu... e chorei, né? Isso, ele vai sentar e chorar. O povo estava passando por sofrimento e humilhação. Seu áudio, Rafa, tá fechado. Valeu, obrigado. Perfeito, Adnei. Ele vai sentar e chorar. O povo estava passando por humilhação. E o que o Adnei falou é muito interessante, gente. Às vezes, para entender a visão de Deus, nós temos que tirar os olhos de nós, né? Das nossas necessidades. Talvez Neemias tinha alguma necessidade, né? A gente não sei quais eram as necessidades dele ali no palácio. Estava no palácio, mas era um copeiro, né? Talvez ele tinha. Mas ele vai olhar, Deus surge uma necessidade, né? Deus mostra uma necessidade para ele, né? Eu queria que você anotasse aí agora 5 necessidades que você enxerga na sua família, no seu bairro, na sua igreja, no seu grupo, que você acha que Deus está te mostrando. Então escreva aí rapidinho 5 necessidades.
5 coisas que Deus te mostrou aos seus olhos e fala, nossa, talvez eu pudesse ser resposta disso. Não que você tinha que ser resposta para tudo, mas 5 necessidades. Quem quiser comentar alguma aí já pode ir falando pra gente. Mas escreva aí realmente 5 necessidades que estão à sua volta, família, ministério, que Deus te mostrou, né? Puxa, isso aqui poderia ser assim, sinto que essas pessoas estão assim. E quem quiser compartilhar algumas, pode falar. Qual necessidade você enxerga? Família, ministério. E vida, né? Trabalho também. Ô, Rafa, na nossa comunidade, assim, eu enxergo muita necessidade de discipulado, que foi uma das que mais foi faladas na nossa reunião lá sobre liderança de ministério. Então, eu acho que é um dos pontos principais, assim. Você vê que tem pessoas que precisam ser discipuladas, então. Isso. Joia. Mais alguém? Você olhando à sua volta, quais necessidades você... De todas as áreas, queridos, pode falar qualquer uma. Aqui eu coloquei, Rafa, da igreja, né, uma necessidade. Eu vejo que a igreja tem que ter uma visão missionária. A igreja tem uma visão missionária. E também não discipulado e evangelismo, né? Na família. E família. Na família mais participativa. Então você enxerga que tem famílias que não participam tanto quanto poderiam participar. Sim. E que a igreja não se envolve tanto em missões e evangelismo. Sim. Joia. Mais alguém? Desculpa, pode falar. Mim, o ministério é a parte da oração e da palavra, né? Mais tempo para a palavra. Perfeito. Mais alguém? Contexto do lar, de casa, contexto da rua, do trabalho. Quais são as necessidades que Deus tem mostrado para você incomodar o seu coração? Boa noite, a paz. Na igreja eu vejo muito que as pessoas ainda não conseguiram enxergar e talvez entender e compreender qual é o seu propósito, né, a sua missão. Vejo que ainda estão muito perdidos ainda, né, em relação a isso. Legal, Fernanda. Talvez após essa aula você possa abençoá-los. Às vezes a gente tem que perguntar para as pessoas qual é o seu propósito, qual é a sua missão, para ela parar e pensar, nossa, é mesmo, qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Joia. Mais alguém? Eu, Rafa. Oi, Rafa. Pode falar. Quem falou? Sabrina? Não vi se foi Elisângela, Sabrina. Quais são as necessidades que Deus tem te mostrado à sua volta? Família, ministério, casa, rua, bairro, trabalho. Então, Rafa, o meu é, assim, que eu vejo mais é o evangelismo. Assim, não só na família, mas também, assim, de pessoas, assim, nos bairros que precisa ser mesmo, né? Ontem eu estava até conversando com uma irmã, né? Aí, assim, você sempre faz uma autoanálise, né? Poxa, o que eu fiz esse ano, né? Eu disse assim, irmã, eu tenho visto, assim, que eu não fiz tanta coisa como eu queria na casa do Senhor, né? Ela disse assim, não, irmã, não se preocupe, porque o melhor você já está fazendo, que é pelo seu neto. Você tem trazido seus netos para a igreja, você já está evangelizando eles. Você tem colocado ele nos cursos mesmo para... Então, assim, aquilo, assim, me deixou mais confortável, né? Porque Deus usou ela, assim, para trazer esse alento no meu coração, né? Mas, assim, eu sei que também precisa fazer muita coisa ainda, né? Eu até comentei com ela, eu disse, vamos tirar um dia para a gente evangelizar aqui ao povo ao redor da igreja, aqui tem muita gente precisando de uma palavra, não só na nossa família, mas também sair um pouco da igreja e de encontro àquele que precisa, né? Também é muito
importante. Legal, Elisângela, perfeito, né? Deus está te mostrando a necessidade de evangelizar, né? Evangelizar em volta também, né? Você está fazendo o papel que Deus te deu, mas se Ele está mostrando a necessidade, né? Então, Deus está te dando uma visão. Precisa, e quem vai fazer isso? Então, das duas, uma, ou você é a resposta, ou você vai ser usado para levantar pessoas para fazer isso. Mila, pode falar. Ô, Rafa, eu vejo a importância de ter, tipo... Eu vou falar pelo meu ministério, assim como a Mari também falou do discipulado, é um discipulado com os pais, para ele ver a importância da vida espiritual com os filhos, sabe? Porque o tempo que ficamos com as crianças na igreja é um tempo muito pequenininho. Eu pelo menos sinto que não tem uma continuidade no decorrer da semana. Se você manda uma lição, não tem tempo, não faz, então os pais não entendem. Eu tenho essa... Eu posso estar errada, mas eu vejo que parece que os pais não dão tanta importância assim, o quanto é necessário, o quanto é importante você fazer culto doméstico, envolver a Bíblia na criança desde pequenininha, para quando ela estiver numa fase de 14, 15 anos, a cabeça dela não mudar com tanta facilidade assim, ela ter mais convicção daquilo que ela acredita, sabe? Porque o Deus é invisível, então é muito difícil você contar isso para a criança e ela acreditar, entende? Se não tiver em casa, o pai falando, a mãe falando, porque a tela, ela arranca isso. Uhum. Então você tem uma necessidade de... Olha que interessante, né? Às vezes você está no Ministério de Crianças. Seu trabalho é ali, no cultinho, fazer isso, fazer A, B, C, né? Você faz o possível. Mas dentro do seu ministério, vão surgir essas necessidades que estão um passo além, né? Como a Mila falou, né? Há uma necessidade de trabalhar com os pais, né? Há necessidade de trabalhar, eu evangelizo meu neto, né? Mas há necessidade de evangelizar. Então essas são necessidades que vão surgindo. Neemias estava servindo, né? Estava fazendo algo que não foi, Deus colocou ele ali e entendeu uma necessidade, algo que surgiu. Então é isso. Então essa questão de visão, a gente realmente entender aonde eu quero chegar, né? Para poder entender a necessidade. Neemias entendeu a necessidade dele ali, né? Clara, né? Olha, existe isso, né? A cidade está destruída, as portas, as pessoas estão assim, né? E aí entra a segunda parte, o que ele fez com isso, né? Então agora vocês têm essas necessidades que vocês escreveram, 5 necessidades aí pelo menos, vamos, se quiser escrever mais ou menos, né? Mas agora ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Olha que interessante, né? Ele vai começar a desenvolver uma vida de oração, né? Gente, que linda essa oração. A gente poderia ficar horas aqui falando dessa oração, não dá para falar, né? Mas olha só que interessante. E eu gostaria muito que vocês, essa semana, tirassem tempo de oração. Então, para Deus mostrar para vocês, né, sobre essas necessidades ou outras necessidades. Mas olha a oração dele que linda. Primeiro, ele reconhece quem é Deus. Olha que lindo. Ele não está determinando nada, ele não está se colocando. Ele vai reconhecer quem é Deus. Deus do céu, Deus grande, né? Depois, ele vai reconhecer os pecados dele. Então, quem sou eu, né? Senhor, minha limitação, os meus pecados. Eu sei que eu não mereço nada, né? Eu pequei, minha família pecou, o povo pecou. Depois ele vai reconhecer as promessas de Deus. Deus, o Senhor prometeu lá para Moisés. Então ele reconhece quem é Deus, reconhece seus pecados, suas limitações. Depois ele reconhece a promessa de Deus e o poder de Deus. Então essa oração de Neemias ela é muito linda. E aí, né, ele fala assim, o Senhor ouve, né, ouve a oração dele, né, e atende, traz benevolência. Senhor, para cumprir a tua visão, a visão é tua, eu não sou ninguém, mas o Senhor me usa. Então essa tem que ser a nossa oração. Então, durante a semana eu quero desafiar você a ler de novo esse texto e você orar ao Senhor dessa forma, não copiando aqui, né, mas realmente reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo nossas limitações, pedindo perdão pelos pecados, pedindo pelas promessas de Deus, pedindo que Ele haja através de nós, apesar de nós, que Ele cumpra os planos dele, né? Então esse é um desafio da oração. E aí, então ele tem a visão,
ele vai orar em uma oração qualquer, e nós precisamos orar pela essa visão que Deus tem para nossa vida. Nós realmente, não sei se você já fez isso alguma vez, se você já parou para, Senhor, me mostra qual é essa real visão, né? E aí tem uma frase que diz: a oração nos permite alinhar nossa visão com o que Deus nos chamou para fazer. A oração nos permite alinhar nossa visão com o que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou você para fazer alguma coisa. Então peça que o Senhor alinhe a sua visão, que sua visão não esteja olhando para o seu coração, mas esteja olhando na mesma direção que Deus está olhando. Irmãos, quando a gente olhar na direção de Deus, a gente vai conseguir chegar no final. Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para o vizinho, quando a gente olha para o outro pecador, não dá certo. Mas quando a gente olha para onde Deus tem para nós, a gente alinha nossa visão com a visão dele, Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, vai nos capacitar. E aí, existe uma visão específica. Interessante isso, né? Você vê que Neemias, o povo tinha muitas dificuldades, tinha pobreza, tinha tantas coisas, mas Neemias entendeu uma visão específica. Ele não ia lá para construir o templo. Acho que Esdras vai fazer isso depois, né? Ele não foi lá para melhorar a vida do povo ou para atender a necessidade do povo. Ele foi para reconstruir o muro. Ele entendeu que a visão dele era para ele reconstruir os muros que tinham sido destruídos, as portas. Por quê? Na verdade, eu entendo que a visão de Neemias é uma visão de reconstrução do povo, sim. Então, a visão dele é a reconstrução do povo, e ele vai ter o objetivo de reconstruir o muro. Porque não é só para reconstruir um muro, para ter um muro mais bonito, para ter um muro legal, ou para o povo poder festejar lá dentro, não. Claramente que tinha um significado naquela época, né? Reconstruir o muro, as portas, daria um nome para o povo, daria uma visão de povo, né? De povo reunido. Então, essa é a visão de Neemias. Um povo sendo reconstruído, né? Os muros eram apenas parte desta visão, mas não poderia cumprir a visão sem reconstruir os muros e as portas, né? Então essa era a visão de Neemias. Ele poderia se perder no caminho, ele poderia chegar lá e querer reconstruir casas, ele poderia ir lá e falar: não, gente, está muito difícil, vamos reconstruir uma cidade em outro lugar. Não, mas a visão dele era bem clara do propósito que ele tinha. Ele tinha uma visão específica. Então ele foi. Então você tem que entender assim: para que Deus me chamou e para que Deus não me chamou, né? Para que Deus te chamou, mas tem coisas que Deus não te chamou. Então nós precisamos, por exemplo, Jesus veio para quê? Qual era a visão clara de Jesus? Você poderia. O que Jesus veio fazer? Você lembra, em João capítulo 6, quando ele multiplica os pães e os peixes, e o povo quer aclamar ele rei? Mas Jesus não veio para isso, ele veio para salvar o que era perdido. Jesus nunca se perdeu na visão, ele veio para a cruz, ele veio para morrer e ressuscitar. Então Jesus é um exemplo claro de uma visão específica. O caminho, as tentações de Satanás, a tentação do povo. Jesus não veio para curar pessoas e dar uma vida melhor para elas. Não veio, embora ele curou, isso aí faz parte das metas, tal. Mas a visão de Jesus era a cruz. Foi obediente e morte de cruz. E um quarto ponto é essa visão, queridos, ela deve ser comunicada, ou deve ser comunicável, na verdade, né? Quem foi a primeira pessoa que Neemias comunicou? O rei. Você viu que com o rei ele fala uma coisa bem clara, né? Depois ele saiu comunicando para todo mundo, foi isso? Saiu falando para todo mundo, fez um outdoor, fez cartaz, foi isso que ele fez? Não. Ele vai comunicar quem depois? Vai comunicar. Isso, o povo, né? Na verdade, as lideranças, né? Vai chamar. Isso. Então, ele tem ele consegue, se você olhar aí, que a gente não vai poder minuciosamente ver, mas ele comunica ao rei, né? Rei, é isso. A visão dele é clara. Olha, por que você está triste, né? Olha, porque o rei está assim. Se o senhor permitir isso, me dê cartas para isso.
Então ele é muito claro com o que ele quer, né? E conseguiu comunicar a visão para o rei. Se o rei perguntasse, Neemias, o que você tem? Ah, não sei dizer, né? Não sei. Tá mutado, Rafa. Olha, eu falei um monte de coisa, estava mutado. Obrigado. A visão, ela deve ser comunicada, né? Então, Neemias comunica para o rei, né? Especificamente primeiro para o rei, né? Rei, é isso, né? Rei, eu estou triste por causa disso, gostaria de fazer isso, me dê cartas para isso. Ele consegue comunicar tão clara a visão dele, ele entende aonde ele quer chegar, porque imagina se ele falar, rei, não sei, aqui eu tô pensando, né, será que não? Deus dá uma visão para ele e ele passa. Depois, ele também não faz um outdoor ou cartaz, estou indo aí, não, ele fala assim, eu preciso comunicar as pessoas certas. E ele vai comunicar as pessoas certas que ele encontra. Então, em relação a essa questão de comunicação, talvez você vai ter aí a sua visão clara, né? Se você talvez já tenha essa visão, talvez você já esteja passando por esse processo, você já passou e você vai passar. Mas é interessante você encontrar o momento certo, né? Mais ou menos Neemias, desde que ele recebeu aí a ordem, né? Fala o mês de Quisleu, né? Passou mais ou menos, acho que 4 meses, se eu não me engano, né? Acho que foi em novembro, dezembro, e aí, quando ele vai falar com o rei lá para abril, se eu não me engano, foi isso que eu vi alguns comentários, né? Então, ele esperou o momento certo para falar para o rei. Isso é interessante. Quando você quiser comunicar a visão para pessoas, é importante, pessoas que vão participar, pessoas que estão envolvidas no processo, ou pessoas que vão, eu quero falar com o pastor, eu quero falar com a liderança, quero falar com a minha família, eu quero falar... A gente precisa, calma, ora e espera o momento certo, né, para fazer isso. Identifica as necessidades, então ele já chega para o rei com todas as necessidades, né? Você quer que as pessoas entendam, que você quer ter uma boa comunicação, deixa anotar tudo o que você puder, o máximo, quais são as necessidades. Então eu entendi que eu preciso evangelizar o meu bairro, tá bom. Nossa, é interessante saber, né? Às vezes o meu bairro tem 15 igrejas. Eu vou evangelizar no meu bairro, mas tem um bairro lá que não tem igreja, tem um bairro lá que não tem pessoas crentes. Então talvez você chegue para alguém e fale, olha, vamos evangelizar em tal lugar. Você entender as necessidades, quem é que passa ali, né? Nós começamos um evangelismo numa praça aqui de Jacareí. Então as pessoas passam, as pessoas param. Quais são as necessidades? As pessoas... Que tipo de evangelismo que eu vou fazer? Então a gente entender as necessidades, né? Quero trabalhar com crianças. Quais são as necessidades das crianças hoje? As crianças estão muito na tela, as crianças não fazem devocional, as crianças não estão vindo na igreja, não sei. Então identifica as necessidades, né? Comprometa-nos. Ou seja, Neemias ele vai usar a expressão no versículo 17, quer ver? Neemias 2:17, ele vai dizer assim, então eles disse, veja a situação terrível que está Jerusalém, está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele fala o quê? Venha, vamos. Às vezes é fácil a gente botar os outros para fazer, né? Mas a visão é sua, você tem que se comprometer. Neemias vai dizer, vem, vamos, estou junto com vocês. O líder é aquele que faz junto também, que bota a mão na massa, para que a visão de Deus seja cumprida, né? E chame pessoas para ação. É importante você mostrar para as pessoas que elas têm que ir, né? Vamos, né? A gente precisa, às vezes, Deus te chamou para alguma visão e claramente eu entendo que essa visão não é para você fazer sozinho, é para você trazer pessoas, né? Deus quer juntar pessoas para você cumprir essa visão. E você, às vezes, vai ser chamado para despertar pessoas. Eu vou... Mas não faz tudo sozinho. Eu preciso passar a visão das necessidades para as pessoas que Deus tem chamado pessoas para fazer o que eu tenho para fazer, seja na igreja, no evangelismo, né? Que nem a Sabrina falou, né? Vamos lá, minha amiga, vamos evangelizar comigo, né? Vamos junto, né? Eu vou, mas você vai também. Então, precisamos sim despertar pessoas para fazer aquilo que Deus tem nos chamado, né? Agora, tem 2 nomes aí que você viu, né? Quando a gente tem uma visão clara, tem 2 nomes que são bem... Você não deve colocar o nome dos seus filhos, tá bom?
né? Senhor, me revela o nome de um filho. Aí abre aqui em Neemias e coloca lá Sambalá e Tobias. Você já encontrou Sambalá e Tobias na sua vida? Eu uso esse termo. Lá vai o Sambalá e Tobias, né? Quando pessoas que parecem estar ali do lado, ou situações, mas na verdade estão para atrapalhar. Pessoas que estão por inveja, pessoas que estão contra. Tanto que ele vai dizer no final lá, né, no versículo 20, né, do capítulo 2, vocês não têm parte com isso. Pessoas que vêm querer atrapalhar, pessoas que talvez venham colocar dúvida no seu chamado. Irmãos, não estou falando de amigos fiéis, irmãos verdadeiros que vêm te exortar, falando assim, olha, Rafael, essa forma que você está liderando não está agradando a Deus, que você está sendo muito grosseiro e tal. Aí eu vou chegar e falar, Sambalá e Tobias, quer atrapalhar o ministério. Não é isso, né? Não é questão de exortar. Mas às vezes você vai ter barreiras para o ministério. A gente tem um missionário que está lá em Chapada Gaúcha, o Maurino, né? O Adnet conhece ele. E aí consegue um campo de futebol para fazer o trabalho com as crianças. Depois vem alguém e atrapalha, né? Pega o campo, perdeu o campo esses dias, né? E aí são Sambalá e Tobias, pessoas que vêm e às vezes parece que estão atrapalhando o ministério. Ou o serviço, ou aquilo que Deus tem chamado para você, para a sua família. Mas se você tem a visão clara, como Neemias tinha, Neemias podia falar, nossa, é mesmo, já tem esse pessoal que está atrapalhando, né? Não vai dar certo. Mas Neemias tinha uma visão bem clara do que Deus tinha chamado ele. Então, essa visão clara, você precisa saber que você vai encontrar oposição, sim. Mas se você tem a visão clara, você vai passar, você vai transpor, você vai vencer as barreiras. E por último, queridos, essa visão ela edifica pessoas. Por quê? Porque Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros. Mas nessa reconstrução dos muros, ele não vai fazer sozinho, ele vai botar o povo para trabalhar. No capítulo 5, os pobres ali que estavam em Jerusalém, os miseráveis, começam a reclamar com Neemias que não tinham mais o que vender. Eles venderam seus campos, venderam até seus filhos para ter o que comer. Então Neemias vai chegar para os ricos e falar assim, olha, vocês parem de cobrar impostos dele e perdoem as dívidas, para que senão eles vão ficar miseráveis. Os povos em volta vão olhar para eles e vão dar risada, porque o próprio povo estava menosprezando o próprio povo. Então Neemias consegue edificar a vida das pessoas, não só reconstruir os muros, mas reconstruir também a vida das pessoas ali dentro. Então, querido, quando você está completando a visão de Deus, eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos reiniciando o ministério de casais na nossa igreja. E aí nós temos uma visão do que Deus nos chamou. E nessa visão, nós não estamos sozinhos, eu e a Cris. A gente tem chamado outras pessoas para nos ajudar. E a gente quer chamar pessoas, não que elas vão só servir, mas elas vão ser trabalhadas também, entendeu? Que vão estar no ministério. E assim quem está no ministério Kids, né? Quem está no ministério de jovens, a pessoa também, no que ela está caminhando com você para a visão do que Deus chamou, elas também são trabalhadas e edificadas nesse processo, tá bom? Alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Só uma coisa, Rafa, que eu tava falando aí, eu fiquei pensando, né? Porque quem estava lá em Jerusalém ficaram os pobres, né? E eles estavam lá miseráveis e tudo. E é interessante porque a visão que Deus deu para ele não era uma visão de Neemias, né? Mas era a visão de Deus, a reconstrução do muro. Então a gente pode imaginar, poxa, mas como é que ele vai construir, né? Se eles não tinham nem para ele. Então a gente vê o poder de Deus, né? A ação de Deus. E a glória não ia ser para Neemias, mas para Deus. Perfeito, né? Porque é exatamente Neemias alinhou a visão dele com o que Deus tinha, e é Deus quem faz a obra. Tanto que eles constroem o muro em tempo recorde, né? Alguns diriam que demoraria 3 anos e eles reconstroem em menos de 2 meses, né? Mas por quê? Porque a visão dele não... na verdade, a gente fala que é o plano de Deus, a visão de Neemias, porque ele enxerga o que Deus queria para ele lá na frente. Então é exatamente isso. Nós, como servos do Senhor, discípulos, líderes,
buscar e orar muito, irmãos. É orar mesmo. Senhor, o que o Senhor tem planejado para mim? Qual é a visão, né? E aí que tem alguns parâmetros, né, que a visão vai nascer em meia resposta à necessidade. Sim, Deus vai mostrar algumas necessidades, não todas. Não pense que Deus está te chamando para cumprir essas 5 necessidades, tá bom? Que você escreveu aí. Eu acho que às vezes é impossível. Mas uma dessas talvez Deus esteja te chamando, né? Através da oração, entender, Senhor, o que o Senhor quer para mim, uma coisa bem específica, bem clara, né? Você comunicar isso, você conseguir escrever isso. Por isso que eu falei para você ficar com a folha do lado. E escrever é muito importante, né? Você ir anotando, você rever aquilo, né? Anota, apaga, né? Sabendo que você tendo a visão de Deus, você vai encontrar oposição de Satanás, dos adversários. Mas se é de Deus, ela vai perseverar, né? E essa visão nunca é para você. Ela vai levar pessoas junto. Deus tem chamado a gente para edificar a igreja, edificar um corpo de Cristo, edificar pessoas, edificar a família, né? Essa que é o que Deus tem chamado pessoas, né? Então, você precisa ter para isso, para essa visão, nós precisamos ter objetivos muito claros. Alguns vão usar um outro nome, né? Enquanto objetivos são simplesmente um conjunto de passos específicos para alcançar a visão. Esses são objetivos. Talvez você já viu na sua empresa, já viu em outros lugares, objetivos ou a palavra metas, né? Eu tentei ler sobre isso. A apostila, como ela é traduzida do inglês, ela usa objetivos, ela usa metas. Eu tentei ver na internet, tentar pesquisar um pouco a diferença de objetivo e metas. Talvez aquilo que você já viu vai ser um pouco diferente. Aqui eu vou meio que usar as duas coisas juntos. O que eu consegui entender para mim, né, a diferença de objetivo e meta é o seguinte. Objetivo é uma coisa clara e generalizada. E a palavra metas, ela traz algo mais específico. Por exemplo, eu tenho o objetivo de emagrecer. Esse ano eu quero emagrecer, isso é um objetivo. Meta eu quero perder 20 quilos. A meta ela é mais específica. As duas são iguais, mas as metas, elas se tornam às vezes... Porque você tem uma visão. Visão eu vou usar muito o que a gente está usando agora, que é o trabalho com o Ministério com Casais. Nós temos uma visão de casais... servindo outros casais. Casais firmes com Jesus servindo outros casais. Essa é a nossa visão. Ver casais servindo na igreja, abençoando os casais. Amém. Chegamos lá, glória a Deus. Qual é o objetivo? Casais serem discipulados, se tornarem maduros, né? Agora, quais são as metas? Então, nós queremos casais que reconheçam o evangelho, que estejam firmes no casamento, que encontrem outros casais, que possam discipular outros casais. Então, eu vou tratar mais ou menos como isso, tá bom? Como metas e objetivos, algo mais entendível. Não sei se vocês entenderam, e se alguém quiser acrescentar o que já viu sobre isso, pode ficar à vontade. O teu desenho explica muito bem, Rafa, aí nesse degrau. O objetivo final lá é o arco com a flecha. E aí você vai desenhar a tua meta para chegar até aquele ponto central ali. Joia. Alguns colocam vários... deixa eu ver se tá aqui o meu... Vocês conseguem ver a setinha aparecendo aí, não? Tá aparecendo a minha seta? Tá, né? Alguns colocam esse alvo aqui em mais degraus, né? Então você tem meta... Fraciona. É isso, fraciona. Isso, meta, objetivo, isso. Então tem vários objetivos e o final de tudo é a visão, né? Então, joia. Possa entender... Mas é exatamente isso, né? Você possa entender da melhor forma possível que nós temos que chegar na visão, temos que alcançar objetivos, e para alcançar objetivos nós temos metas menores. Às vezes alguns vão dizer que objetivos são mais longos, né? Qual é o meu objetivo daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos? Quais são as metas? O que eu vou fazer todo mês para chegar até lá? Então, é mais ou menos isso também. Vale, obrigado, Marcelo. E aí, queridos, olhando para essa questão das metas ou objetivos, né, que nós temos, a gente pode entender que que essas metas e objetivos, eles vão nos ajudar a alcançar a nossa visão. Então, a gente não adianta você só sonhar. A Kézia falou, né, uma visão, acho que foi a Kézia, né, de evangelizar o bairro, beleza.
A Mila falou, uma visão de pais discipulando os filhos. Joia. Sonho de casais maduros abençoando outros casais. Sonho de ter jovens e adolescentes maduros, cheios da palavra. Sonho de ter minha família servindo ao Senhor. Aquilo que vocês colocaram semana passada e agora, né? Mas não adianta a gente só ter esses sonhos. A gente precisa estabelecer os objetivos, né? Vamos pensar aqui em objetivos e as metas para chegar nesse objetivo. Então, a primeira coisa, o ponto A, é você precisa estabelecer boas metas, né? Você tem que ter essas metas, o passo a passo, né? Como chegar até lá. E aí, eu vou pegar uma coisa que até a apostila colocou, não inventei isso aqui, né? Que é o método que o pessoal chama SMART, né? Acho que muitos já viram. SMART tem a ver com algo agradável, sorriso, legal, né, dinâmico, televisão smart, né, algo multifuncional, vários significados, né. Mas as suas metas tem que ser SMART, né, que é uma sigla em inglês, e aqui embaixo a gente vai entender cada passo. Então, assim, eu vou usar o exemplo da Mila, tá? A Mila quer que os pais ver crianças que ouçam de Jesus todos os dias da sua vida. Porque não adianta só o cultinho infantil, tá? Eu vou usar o exemplo dela. Então, como é que ela pode envolver os pais nesse processo de discipulado? Então, a primeira coisa é o S, né? Se você vai ter que ter meta estabelecida, isso, queridos, você precisa escrever. Escreva mesmo, tá? Então, por exemplo, esse é o necessidade. Crianças que sejam discipuladas pelos pais. Então, minha visão é os pais discipulando os filhos. Então, qual é a minha meta? A primeira é o S, né? De specific, né? Sei lá se é assim que fala, mas específico, né? Você criar objetivos que sejam de compreensão clara para todos os envolvidos, né? Então, Neemias, por exemplo, ele chega para o rei e fala assim: rei, eu pode me dar cartas para os governadores? Posso ter uma carta para Asaf? Então é assim, qual é essa meta? Quero ter encontro com os pais, eu quero falar com os pais, eu quero que os pais entendam isso, né? Eu quero chegar, ele é bem específico, pais tendo uma vida devocional com os filhos, tá bom? É uma coisa bem específica, pais que tenham tempo de vida devocional com os filhos. No meu caso, casais que discipulem outros casais, é específico. Não adianta eu quero pais que sejam super legais, que passeiem com seus filhos, que estejam firmes na igreja, que comprem livros. A gente coloca tanta coisa, você vai acabar se perdendo, né? Então eu quero pais específicos, pais que discipulem filhos, tá bom? Você pode pensar no seu S aí, tá? No seu específico. Minha meta para chegar ao meu objetivo: pais discipulando filhos, né? Qual a visão? Crianças, a visão tá lá em cima, né? Crianças firmes no evangelho. Meu objetivo: pais discipulando filho. Específico, os pais tenham esse tempo de discipulado diário com os filhos, tá bom? Mensurável. O que é mensurável? São objetivos que você consegue medir, né? Você consegue, é visível, né? Você consegue ser coisas claras. Então você não pode botar assim, vou botar o de emagrecimento, quero emagrecer. Não é nada mensurável, né? Mas quero emagrecer 2 quilos. Quero emagrecer 10 quilos. Quero as crianças do ministério, quero as 10 crianças do ministério, que os pais estejam discipulando ela. Então você tentar ser coisas que você pode medir, né? Por tempo. Neemias, no caso, vai dizer que ele vai passar, né? Tanto tempo. Então, sua meta pode ser aqui no Expedição Discípulos, né? Por exemplo, uma das minhas metas aqui no curso do LEAD era ter 10, a minha meta era essa, ter 10 pessoas fazendo o curso. Essa era a minha meta. E aí a gente teve mais, tem dia que a gente tem menos, mas essa era a minha meta, né? Senhor, eu tentar ter 10 pessoas para começar o curso, né? Então isso era uma meta. Mensurável, né? O nosso curso, teremos um curso de 6 meses com encontro semanal, né? Para a pessoa passar no curso, tem que ter 75%, então tudo que você pode medir, né? Se eu pudesse falar assim, vou dar o diploma para quem quiser. Não, mensurável é as pessoas que participam do curso.
O A, né, de achievable, né, que é alcançável, você pode ticar, conseguir ou não. Tem que ser muito... Ele tem a ver com mensurável, mas você tem que conseguir ticar. Conseguir 10 pais discipulando seus filhos? Consegui. Não, consegui 7. Consegui só 3. Por que que tem que ser mensurável? Avaliável, né? Alcançável. Também você não adianta falar assim, quero... que nem acho que foi a Kézia, eu quero evangelizar o bairro inteiro. É muita coisa. Mas se ela coloca lá, quero evangelizar 5 pessoas por semana. Joia! Ela consegue ver no final da semana se ela alcançou 5 ou não. Então quando você coloca uma meta não smart, muito generalizada, você acaba se perdendo. Por exemplo, quero emagrecer 1 kg por mês. Você consegue ver se você emagrecer 1 kg por mês. Quero praticar atividade física 3 vezes por semana. Olha, não fiz só 2, fiz 3. Quero ter encontro com jovens namorados 1 vez por mês. É tudo que você consegue ver e coisas que você consegue, tá, queridos? Então, não coloque metas absurdas, né? Ela tem que ser alcançável. Quero evangelizar 1000 pessoas no mês. Você não vai conseguir. É melhor você colocar 5 e bater a meta, né? Você realmente cumpriu aquele propósito que você tinha, do que você botar 1000 e não saber se você fez 3 ou 50, né? Então é isso. Então, para que Deus tenha chamado a visão mensurável. O R, né, de realista, né? Alguns vão dizer que é relevante, outros vão dizer que é realista ou responsáveis, né? Então você tem que entender quem vai fazer o quê, né? Ela tem que ser realista, porque você tem que saber quem vai fazer o quê, que horas vai fazer. É a ideia de você... As pessoas que estão caminhando com você na visão vão saber definir, elas vão saber o papel delas. Então, se a minha meta é com um grupo de crianças, trabalhar com os pais para que eles evangelizem, discipulem seus filhos, então eu posso pegar os pais, eu posso pegar os professores do Ministério Infantil, vou pedir para eles passarem para suas crianças um estudo bíblico que as crianças têm que fazer com os pais, têm que assinar no final. Eu quero trabalhar com casais, né? Eu tenho que saber o que cada um vai fazer, aqueles que estão trabalhando comigo. Quero trabalhar com jovens. Quem vai ser a liderança dos meus jovens? Eu não vou fazer tudo sozinho. Posso chamar alguém para trabalhar no louvor, posso chamar alguém... Então é tudo a ideia de você ter as pessoas que vão caminhar contigo e vão entender a sua responsabilidade, vão entender qual o papel delas nisso tudo. E por fim, time bound, né? O tempo é específico. Por quê? Nas suas metas, se você deixar... Tá, eu quero evangelizar 5 pessoas. Mas quando você vai fazer isso? Sei lá. Vai passar 1 ano e você não vai fazer isso, né? Quero que os pais discipulem seus filhos. Tá, mas quando? Não. Isso aí é a visão que é lá na frente. Que você não tem muita data para a visão. Os objetivos, geralmente você tem daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas as metas, esse mês... Eu quero evangelizar 30 pessoas. Esse mês eu quero ter um encontro com casais. Esse mês, entendeu? Então isso é o tempo que você tem que colocar muito específico, né? Essa semana eu quero perder 500 gramas. Tá ok? Então isso são as metas SMART. Você encontra muito melhor material na internet, tá, queridos? Pode olhar lá. Mas aplique isso ao seu ministério também, tá bom? Sua família, ao que você tem vivido aí. Haja de acordo com os objetivos, né? Tenha um calendário que te ajude a olhar os seus próximos passos, né? Não deixe ao Deus dará, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês, você marcou, coloque num calendário, alcancei, não alcancei, atrasado, né? Para você conseguir agir, né? Então comece a se programar, mas acima de tudo, querido, dê o primeiro passo. Uma grande escadaria, ela começa com um grande passo, né? Uma grande jornada, a jornada mais longa da sua vida, ela começa com o primeiro passo. Então, haja de acordo com os objetivos que você tem. Rafa, isso é engessado? Não, não é engessado, porque nós não somos perfeitos. A palavra do Senhor diz que nós fazemos os planos, mas o Senhor dirige nossos passos. Mas isso não pode ser desculpa para a gente deixa a vida me levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho, né? Crente não pode ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Nós fazemos planos, mas o Senhor nos dirige os passos. E por fim, queridos, nessa meta, precisamos avaliar.
Então, uma vez por mês, você chega no final de tudo, por isso que você tem que estar com aquilo tudo escrito na sua tabelinha, né? Você vai saber assim, nossa, eu tinha o objetivo de evangelizar 5 pessoas por semana. E aí no final do mês, eu vi que eu evangelizei 3, mas por que aconteceu isso? Não que você esteja errado, mas você pode recalcular a rota. Não, é porque eu gastei muito tempo no celular, é porque eu não consegui amigos para ir, é porque... Aí você vai tentar descobrir por que você não alcançou seu objetivo, né? Não consegui discipular casais, mas por quê? Eu tinha planejado até dezembro ter 2 encontros de casais. Não deu certo, por quê? Porque minha agenda, por isso aqui, então tem que sempre estar vendo, né? E recalcular a rota. Como eu posso melhorar isso para o semestre que vem? Como eu posso melhorar isso para o ano que vem? Então se avalie, né? Tá ok? E aí, é isso, queridos. Sei que a aula hoje, olhando para Neemias teve a visão, ele vai falar com o rei, né? Vai ter aquilo planejado, vai chegar lá em Jerusalém, vai cumprir a visão dele, vai ter adversários, mas vai cumprir em 52 dias, vai reconstruir os muros, as portas, consegue o material, Deus abençoa, tem trabalho, tem desafios, mas Neemias foi lá cumprir isso que Deus tinha. Então ele, começo, meio e fim, e foi usado por Deus para uma grande reconstrução. E a história de Israel vai continuar, né? Neemias não é redentor, é Cristo que é o redentor. Você também não é o redentor, você não é o salvador do mundo. Mas Deus tem planos para a sua vida, na sua família, no seu trabalho. Então, tenha a visão clara, tá ok? E aqui, os 10 minutinhos finais, eu vou trazer a conclusão, mas eu queria que vocês falassem também, tá bom? Então, a primeira coisa, queria saber se você tem uma visão clara de Deus. Para que Deus tem te chamado agora. Você conseguiria, talvez, escrever essa visão? Nesse momento, nessa fase da minha vida, qual é a visão que Deus tem para você? Ministério, família e vou botar aqui entre aspas vida secular, porque crente não tem vida secular, né? O crente é crente todos os dias. Deus tem uma visão para você no seu trabalho também. Se você vende coisas, Deus tem uma visão para você como empreendedor, né? Você é dona de casa, Deus tem uma visão para você como dono de casa. Se você é uma serva na igreja, ajuda no ministério infantil, Deus tem uma visão para você lá, né? Talvez Deus esteja chamando você para uma visão além dessa, né? Deus está mostrando alguma necessidade para você. Depois, eu vou mandar algumas perguntas, depois se alguém quiser falar, tá? Como você está avançando em direção ao cumprimento dessa visão? Agora é um passo. Você tem a visão? Sim ou não? Como você está avançando em relação a esta visão que Deus tem te dado? Ou você está parado, ou você estava igual eu, indo para todos os lados porque a visão não estava muito bem definida. Como líderes, qual é a visão dada por Deus para discipular pessoas? Como Deus tem... O que Deus tem te mostrado? Se o objetivo de todo discípulo de Cristo é discipular pessoas, qual é a visão que Deus tem dado para você para alcançar pessoas? A visão de Neemias era reconstruir o muro, mas Deus não estava preocupado com o muro, Deus estava preocupado com as pessoas que estão lá dentro do muro. Então Neemias foi usado para abençoar o povo, o templo vai ser reconstruído, o povo vai voltar a adorar a Deus, tudo aquilo. Então o foco de Deus é as pessoas, né? Por mais que eu seja um trabalhador, um pedreiro, um construtor, um arquiteto, Deus que chama a gente para abençoar pessoas, para discipular pessoas. Quando temos uma visão e metas claras para executá-las, é fácil, você tem facilidade de comunicar a sua visão àqueles que você lidera, ou você é aquele que vai e faz sozinho? Você tem facilidade ou não? Vou mandar mais perguntas daqui a pouco. Alguém gostaria de falar, responder alguma dessas perguntas? Oi, Rafa. Pode falar, Fernanda. Eu já vejo muito tempo Deus precisando Deus ministrar no meu coração a necessidade de eu trabalhar com as mulheres na igreja, né? Eu vejo que muitas delas ainda descobriram a sua verdadeira identidade, né, em Cristo Jesus. E a gente vê muito isso, né? As pessoas ainda querendo ser aceitas em todos os lugares, querendo chamar atenção, né? Porque ainda não descobriram a sua identidade.
E Deus me deu essa oportunidade na semana passada de eu fazer um curso Mulher Única, que fala muito sobre isso, sobre identidade, né? A gente descobrir a nossa real identidade. E eu quero colocar isso em prática, né? Todo esse conhecimento que o Senhor me deu essa oportunidade de adquirir nesse final de semana passado, para que assim eu possa estar ajudando, né? Outras pessoas, né? Outras mulheres. Joia, que benção, Deus está te dando essa visão. Agora caminhe em cima dela, né? Se prepare para como cumprir essa visão. Amém. Deus te abençoe e te use. Mais alguém? Amém. Será que você tem facilidade de passar essa visão para outras pessoas? Ou você tem muita facilidade de fazer isso sozinho, né? Então pense nisso. Vou mais perguntas, vamos lá. Depois se alguém quiser falar. Ô, Rafael, pode falar, John. Pode falar. Bem, então, a questão de passar a visão realmente é algo que nós temos que estudar bastante, conhecer, né, para depois mostrarmos essa visão de uma forma que as pessoas compreendam da mesma forma como nós compreendemos. Mas muitas delas, elas se impedem de ver essa visão, como você falou, né? Se opõe não àquilo que Deus colocou no nosso coração, mas ela se opõe de ser um com todos, né? Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito para cumprir. Então, eu creio que a maior dificuldade de um líder hoje, na nossa atualidade, né, não é nem tomar a frente. Muitas vezes dá vontade de fazer tudo sozinho, mas sozinho não dá, né? Não tem como. Mas quando nós mostramos a visão e queremos alcançar esse objetivo, se torna muito difícil, porque as pessoas elas só querem colher os frutos para depois dizer assim, ó, conseguimos. Entendeu? Então, diante de tudo isso que você já colocou aí, né, Deus tem uma visão? Tem. Já nos entregou? Sim. A própria Bíblia, ela nos direciona a fazer aquilo que o Senhor já nos ordena. E essa visão ela é muito clara, né? Ide, pregar o Evangelho, batizar as pessoas, para que, mas antes, claro, tem que ter o arrependimento, depois de elas serem batizadas, elas têm que ser consolidadas. Temos que formar outros líderes para que possa se ramificar mais, né? Porque não existe somente os 12, né? Deus, o próprio Jesus falou, vai de 2 em 2, depois chamou 70 e depois 140. Então, é uma coisa que a gente sabe que ela vai crescer à medida que nós nos colocamos à disposição dessa visão que está na Bíblia. Mas, infelizmente, às vezes dá vontade só de regaçar as mãos assim, ó, vou fazer, Senhor, só está vendo, e vou fazer a minha parte. A salvação ela é individual, né? Mas mesmo assim, não desistimos. Exatamente. Né? Não desistimos. Muito bem colocado. Interessante que Neemias, né, ele vem com algumas coisas preparadas, ele chega lá, ele não fala nada para ninguém, ele vai olhar os muros para que ninguém fale assim, Neemias, mas você nem sabe como é que tá isso, você acha que vai ser possível? Ele vai e olha os muros, e ele chega para as pessoas, passa a necessidade para elas, convoca elas para ajudar a construir o muro, né? E assim, como a visão era de Deus, foi Deus chamando Neemias, Deus vai levantar outras pessoas também. Nós precisamos ter paciência, né? Às vezes, alguns líderes, né? Eu às vezes sou assim, a gente vai igual um trator na frente, né? Esquece de trazer outros junto.
Mas é um desafio, eu te entendo perfeitamente. Às vezes Deus te deu a visão, você quer fazer, que nem o Magno falou, né? Eu entendo que a igreja precisa evangelizar mais. E você pode marcar um evangelismo que não vai aparecer ninguém. Se você marca um churrasco, vai 50 pessoas. Marca o evangelismo, não vai aparecer ninguém. Então é questão de paciência, de tempo, de Deus usar a sua vida e a de nós todos, né? Para passar a visão, né? Para as pessoas entenderem, né? Deus mostrou que é para evangelizar, né? A igreja precisa evangelizar. A visão é clara, tá na Bíblia, não precisa nem ter um sonho, né? Tá lá escrito, né? Mas esse é um desafio mesmo para nós passar essa visão para os outros, né? E cativar pessoas. O Expedição Discípulos tem essa visão de levantar pessoas para ter o desejo de ir para missões, né? A gente gostaria de levantar mais pessoas. A gente tem o projeto que é em janeiro e às vezes em julho, que é levantar pessoas para entender essa visão. E quando as pessoas vão no campo missionário e elas veem o campo missionário, elas voltam sedentas, falando: Senhor, nossa, o campo é grande, né? Então essa é um desafio. E eu queria desafiar vocês a escrever a sua visão ou reescrever a visão, né? A você aproveitar essa aula, tal. Alguns já pensaram, né? Que acho que foi a Fernanda falou, né? Eu trabalho com mulheres. Escreva a visão, para que Deus tem te chamado, né? Tente botar ali objetivos. O que eu quero com o Ministério de Mulheres, né? Onde eu quero que essas mulheres estejam. O meu objetivo é mulheres maduras, mas mulheres instruídas na palavra, mulheres de oração, mas como são as metas, né? O SMART lá que eu vou conseguir fazer as mulheres serem mulheres de oração, né? Compartilhe com outras pessoas isso. Pede ajuda, né? Às vezes pede para o marido, para a esposa, para outras pessoas. Olha, o que você acha disso, né? Pede feedbacks, né? Vai trabalhando, né? E pensa nos focos. Pode falar, Fernanda. Não, eu falei amém. Amém, a joia. Isso, tem em mente que a visão, ela proporciona foco para você, né? Se você tem uma visão, você vai focar nisso, né? Vai dar trabalho, às vezes as mulheres vão... Você vai marcar uma reunião, vai aparecer 2, mas se você não perder uma visão, seu foco, né, vai te dar energia, né, para que você continue, né? Tem muitas coisas que começam com pouca gente e vai às vezes perdurar. Você vai fazer evangelismo, o Magno, por exemplo, vai levar a igreja a fazer evangelismo. Vai aparecer 3, na outra semana vai aparecer 2, na outra vai aparecer 5, mas se você tem a visão, você vai perseverar nisso. Pode falar, Magno. Com relação a isso também, Rafa, essa questão também do pastor, né? Como eu estou pastoreando, as pessoas têm essa visão. Não, o pastor é pago para fazer, não vou fazer. Então, o evangelismo, né, o discipulado, o pastor faz. E filhos entenderem, né, que para todos, né? Todo crente é chamado, né, para o evangelismo, para o discipulado. Não é tarefa só do pastor, mas as pessoas têm ainda essa ideia, né? De que o pastor é pago, ele recebe um salário para evangelizar, para discipular, para visitar as pessoas. Então tem essa visão, né? Sim, e aí a primeira coisa que precisa fazer é mudar a visão das pessoas, né? Lu, pode falar. Eu só queria compartilhar que você falou muita coisa do mundo corporativo aqui, né? E é o que a gente conversa todo dia no trabalho. E quando a gente está falando de trabalho, a regra é muito clara, né? No mercado, nas empresas, você entra já com suas metas, seu objetivo, suas metas, com prazos, e se você não cumpre, é muito clara a regra, você é demitido, né? Não tem conversa. Tem até um tempo para corrigir a rota, como você falou, mas o final disso, se não houver melhora, se não houver avanço, você é demitido. E aí, trazendo um pouquinho para a igreja, para o serviço, é diferente, porque aqui é em amor, né? Então, você não vai conseguir demitir ninguém por isso. Então, é algo muito mais delicado, muito mais... E totalmente na dependência de Deus mesmo, não é pela nossa força, no caso. Joia, Lu. Obrigado. Muito bem. Exatamente, queridos. É muito maior, né? Que é por amor a Cristo, né? Se Cristo deu a vida por nós, né, nada que nós possamos fazer vai chegar aos pés do que Cristo fez, né? Quando as pessoas entenderem que o ministério, o serviço, né? Porque se você faz por serviço, você fala assim, nossa, o meu chefe, né? Tá bom, vou para outra empresa. Não que seja fácil, né? Eu sei que não é fácil, mas Deus é o nosso Deus. Servimos a Ele sempre, né? E
E claro que o peso de Deus sobre nós, ele reconhece nossas limitações e ele nos fortalece, né? Quando ele dá para Neemias a visão, ele também dá todo o poder que Neemias precisa para cumprir a visão. Ele abre as portas, ele faz o rei, ele protege no caminho, ele abençoa as cartas. Quando que um rei lá da Babilônia ia fazer tudo isso, escrever cartas autorizando um servo seu para sair por 8 meses de férias? Nunca. Mas Deus trabalhou ali tudo, né? Então essa é a vantagem quando a gente é empoderado, às vezes a palavra entre aspas, empoderado por Deus, né? Cheio do poder dele. Magno, quer falar mais alguma coisa? Esse no capítulo 2, do versículo 18, porque a gente vê que eles fortaleceram as mãos, né? Para a boa obra. Então, não era só construir o muro. Então, Neemias, pedindo direcionamento de Deus, né? Ele orou. Então, é essa boa obra, né? Então, as pessoas entenderem, né? Qual é essa boa obra? Então, hoje, na igreja, como pastor, as pessoas precisam entender que é a obra do Senhor, é a causa de Cristo, é missões, e as pessoas não têm essa visão. Então, é passar essa visão, entender, para que elas entendam, né? Que é algo que vai além, muito mais além, né? Do que este mundo.